Olá pessoal, meu nome é Flávio Goulart e hoje vamos falar sobre caixas acústicas. Você sabe como construir uma caixa acústica? Você sabe de todos os segredos que envolve a construção, o processamento e tudo que é inerente a caixas acústicas? Vamos aprender como fazer isso nesse vídeo de hoje. Você vai ficar por dentro de muitos detalhes, de muitas características e muitos conceitos que você precisa levar em consideração quando se fala em caixas acústicas. E através desse vídeo você vai perceber também o quanto é complicado, o quanto é difícil e o quanto é trabalhoso, exige tempo, estudo e muitas horas de dedicação. Então vamos deixar de papo furado, vamos deixar de blá 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 e vamos para a prática. Vamos ver como que isso de verdade funciona. Então galera, vamos falar agora um pouquinho sobre caixas acústicas, né? A gente falou tanto sobre esse assunto, vamos comentar um pouco a respeito de como construir uma caixa acústica afinal, né? É um conceito que às vezes pode parecer muito fácil, mas a gente vai aprender várias coisas importantes a ser falado sobre esse assunto. A primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala em caixas acústicas, antes mesmo de você pegar no material, escolher a madeira ou qualquer outro tipo de coisa, é qual o objetivo da sua caixa, uma vez que não existe uma caixa que é capaz de atender todas as necessidades, para atender um ambiente aberto, um ambiente fechado, para atender uma determinada programação musical, para você fazer um show de rock, para você fazer uma festa eletrônica. Então existem vários tipos de caixa e cada uma se adequa melhor à sua necessidade. Tá? A gente vai ver algumas fotos aí de alguns modelos de caixas, né? Outra coisa que é interessante a gente analisar é com relação a qual tipo de caixa você tem a intenção de fabricar, né? Existem caixas do tipo Source Point, que é a primeira tecnologia, ou caixa pontual, né? Que são caixas que transmitem ondas sonoras de maneira esférica, ou você pode utilizar as caixas do tipo Line Array, que são a segunda tecnologia de caixas acústicas, tá? Ainda teria aí uma terceira geração, que é o tipo de caixa mais moderno que se tem na atualidade, que são as chamadas Beam Steered, que é a terceira geração de caixas, que eu não vou falar sobre esse assunto aqui, tá? No caso aí, as Line Array são a segunda geração que transmitem as ondas sonoras de maneira cilíndrica, tá? Então, antes de você pensar em construir uma caixa, você precisa entender a sua necessidade e precisa decidir que tipo de caixa de som que você quer fazer, qual que é o foco, qual que é o seu objetivo, antes de mais nada. E aí você decidindo aí qual caixa que você vai fazer, isso vai ser baseado na aplicação da sua caixa, tá? Porque, como disse agora há pouco, cada caixa possui uma determinada função e ela se adequa melhor e se aplica melhor para um determinado ambiente, tá? Estamos aqui vendo um ambiente fechado, tá? Aqui no caso uma catedral, uma igreja, né? É um local onde se tem muita dificuldade de sonorizar devido às complexidades acústicas de um ambiente como esse. Você pode reparar que é um ambiente bastante reflexivo, tem bastante vidro, bastante mármore, muitas paredes, muitas barreiras. É sempre uma dificuldade a mais de se sonorizar um ambiente como esse, tá? Temos aqui uma outra foto aqui de uma outra catedral, tá? Que também nos oferece as mesmas dificuldades. Não é regra, tá? Mas é sempre interessante a gente trabalhar com caixas acústicas que utilizem transdutores alto-falantes de menor tamanho, tá? São os mais indicados, os mais adequados para esse tipo de trabalho. Aqui a gente já consegue visualizar uma quadra de esportes, tá? Uma quadra de esportes, ela foi feita originalmente para se praticar esportes, né? Uma quadra de esporte não é o local mais aconselhado para se sonorizar, né? Muitas vezes é inevitável, acontece, o evento está acontecendo, você precisa fazer o trabalho, e para isso existem tipos de caixas de som que se adequam melhor a esses tipos de ambientes. Aqui temos uma outra quadra de esporte aqui, onde podemos perceber nitidamente o piso bastante reflexivo, mesmo sendo de madeira. Isso dificulta bastante na acústica do ambiente, então pensar também novamente num tipo de caixa acústica que se adeque a esse tipo de situação. Tá? Aqui temos um novo tipo de ambiente, né? Seria aqui um ambiente
híbrido ou um ambiente misto, né, onde temos muitas características de um ambiente fechado, mas também agregamos características de ambientes abertos, né, aqui no caso um estádio de futebol, onde é uma área muito grande, exige muito SPL, muita força. Aqui já no caso necessitaria de um outro tipo de caixa, né? Seria uma caixa que se adequaria bem para esse tipo de ambiente aqui. E temos um outro estádio de futebol aqui, onde também temos características mistas de ambientes aqui, tanto algumas características de ambientes abertos como características de ambientes fechados também. E por fim, o último exemplo aqui de ambientes que a gente vai colocar, que são os ambientes do tipo Open Air ou ambientes abertos, tá? Onde a gente vai necessitar também de um tipo de caixa acústica que se adequa melhor a esse ambiente, tá? Então você que tem um sistema de som, você pode ter certeza que esse seu sistema ele não vai conseguir se adequar de maneira eficiente para qualquer tipo de situação, tá? Então é muito interessante que a gente escolha o sistema de som correto para cada tipo de ambiente. E a mesma coisa se aplica na hora de você escolher qual tipo de caixa acústica que você deseja construir, tá? Vamos falar agora um pouquinho sobre um projeto, para a gente poder dar um exemplo, para a gente conseguir seguir no nosso raciocínio aqui sobre uma construção de caixa acústica. A gente vai se fixar num projeto fixo, tá? Eu vou dar o exemplo aqui de uma caixa, ao qual a gente vai falar bastante sobre ela, para a gente ter uma ideia, para a gente ter uma noção dos procedimentos e como que a coisa toda vai ser feita, tá? Então vamos dar um exemplo aqui de uma caixa, vou colocar a foto dela aqui na tela. A gente tem uma caixa aqui bem comum, que a gente encontra muito no nosso dia a dia, tá? É uma caixa com um falante de médio grave, um guia de onda com os drives e também para fazer o complemento um subgrave. Mas a gente vai falar somente da Line Array, tá? Vamos falar um exemplo bem simples aqui de um sistema de duas vias, uma Line Array de duas vias, onde a gente tem um alto-falante e tem um drive, tá? Vamos focar nesse assunto para os próximos exemplos e para tudo que a gente vai falar de agora em diante, ok? Vamos falar um pouquinho sobre transdutores, tá? Transdutores aí, para quem não sabe, é todo componente que transforma um tipo de energia em outro tipo de energia. No caso, a gente vai falar sobre alto-falantes. O alto-falante ele vai transformar energia elétrica em energia mecânica para se gerar som, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre alto-falante. Na verdade, a gente vai falar bastante sobre alto-falantes, tá? Como a gente pode ver aqui na imagem, existem muitos modelos e tipos de alto-falante no mercado, dos mais variados tipos, dos mais variados tamanhos, para as mais diversas aplicações. Dentro de um projeto, se você for pensar em caixa acústica, você precisa pensar em um alto-falante que também se adeque à sua necessidade. Assim como foi visto que as caixas acústicas, cada uma se adequa melhor a um determinado tipo de ambiente ou necessidade, o alto-falante também é componente fundamental nessa escolha, tá? Então, dependendo do objetivo da sua caixa acústica, vai existir alto-falantes que são melhores ou alto-falantes que são piores para o seu projeto, tá? Antes da gente começar a falar de caixa, de litragem, de qualquer outro tipo de coisa, você já precisa ter em mente, você já precisa ter uma ideia de qual tipo de transdutor que você vai usar, tá? E afinal, como que a gente vai escolher, né? Como que é feita essa decisão, como que se define qual que é o melhor transdutor para a sua caixa? Então, esse aqui é o nosso próximo assunto, tá? Vamos falar aqui sobre os parâmetros básicos de um alto-falante, tá? Na verdade, não são nem um pouco básico, são muitos os parâmetros, tá? São muitas coisas que precisam ser levadas em consideração quando a gente fala sobre alto-falante. Eu vou colocar uma lista aqui com 4 páginas dos parâmetros básicos de um alto-falante, tá? O que você precisa saber, o que você precisa levar em consideração na hora de você fazer a sua escolha de qual alto-falante usar. Né? Muitas vezes a gente já tem o alto-falante e a gente aproveita ele porque é o que eu tenho tantos alto-falantes aqui e eu vou fazer a escolha baseado no que eu já tenho. Mas vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Olha na nossa lista, a gente tem o parâmetro Q, que é o amortecimento relativo do falante. A gente tem o parâmetro QTS, que é o fator de qualidade total. A gente tem o parâmetro R, que é a ondulação do sinal. O RAS, vamos ver mais alguns aqui. A gente tem o RES, tem a sensibilidade do alto-falante.
Tem o VB, que é o volume interno líquido da caixa acústica. Tem o X máximo. Que mais que a gente pode ver aqui? Temos o CAS, o CMS, a frequência de ressonância do sistema, ou seja, o FC. Que mais? Temos o nosso PA, a nossa potência nominal, nossa potência musical. Então, como vocês podem ver aqui, eu falei apenas algum dos parâmetros aqui de cada página, tá? Depois você pode assistir esse vídeo novamente e apertar um pause para você ler parâmetro por parâmetro, para você ter uma pequena noção de como que existem variáveis, tantas coisas que a gente precisa considerar na hora de fazer uma escolha, tá? E você pode ter certeza que cada valor, que cada parâmetro desse utilizado no alto-falante vai fazer diferença, e é isso que vai fazer com que a sua caixa seja melhor ou pior para o seu projeto, que vai se adequar melhor ou pior à sua necessidade, tá? Então, assim, não pensem que é uma tarefa fácil você escolher o alto-falante, e o quanto isso é importante, tá? O erro muito comum que a gente vê também é você confiar em uma boa marca, né? Eu uso um alto-falante da 18 Sound, ou eu uso um alto-falante da B&C, tá? Que são marcas excelentes, são marcas assim que não geram dúvidas com relação à sua qualidade, tá? Mas você pode utilizar um alto-falante da 18 Sound, ou um alto-falante da B&C, ou um RCF, em uma caixa que não seja adequada a ele, um projeto que não faça com que ele tenha uma boa eficiência na hora de emitir som, tá? Então você pode sim ter caixas com alto-falantes excelentes e soando extremamente mal, tudo por questões de erro de projeto, por questões de não ter o conhecimento técnico suficiente para você utilizar um correto alto-falante, tá? Então, assim, é preciso ter muito conhecimento nessa área de alto-falantes. Se você pensa em construir caixas acústicas, se você pensa em fazer uma caixa acústica. É claro que eu estou falando aqui para a gente fazer um bom projeto, um projeto de qualidade, tá? Se o problema é simplesmente fazer o som sair, pode esquecer de tudo isso que a gente está falando, o som sempre vai sair, tá? Vamos falar um pouquinho agora sobre o driver, tá? Do mesmo modo que a gente falou sobre os alto-falantes, que existe um alto-falante para cada tipo de necessidade, você também vai encontrar as mesmas dificuldades e as mesmas características quando você estiver falando sobre o driver, tá? O driver é tão importante quanto o alto-falante no papel da transmissão do som, e baseado nisso é extremamente importante você também escolher um bom driver, e um driver que se adapte bem à sua realidade e principalmente à sua necessidade e ao objetivo da sua caixa de som, tá? Do mesmo modo que existem vários alto-falantes, também possuem muitos tipos de drivers no mercado, muitos mesmos, e cada um tem um objetivo específico, tem uma aplicação onde ele é mais ou menos eficiente um que o outro, tá? E do mesmo jeito que a gente viu vários parâmetros de um alto-falante, também existem muitos parâmetros que você precisa saber, que você precisa escolher com muita sabedoria sobre qual driver que você vai utilizar, tá? E novamente a mesma coisa se aplica, tá? Não confie que apenas você comprar um driver de boa marca é suficiente para que você tenha sucesso, para que você tenha eficiência no seu projeto de caixa acústica, tá? Escolher uma boa marca ajuda bastante, tá? Você não vai conseguir fazer um bom sistema utilizando uma marca ruim, tá? Então, é um pré-requisito você escolher uma boa marca, mas dentre as marcas boas existem muitos tipos de variações entre eles mesmo, e você precisa ter muito conhecimento técnico também para escolher com sabedoria qual é o driver que melhor vai aplicar ao seu projeto, tá? Finalizando a parte de driver, a gente precisa pensar que tem mais uma outra característica, tá? Que é com relação ao guia de onda. Qual guia de onda que você vai utilizar no seu driver, tá? Você precisa muito ter conhecimento sobre isso, e esse conhecimento também não é um conhecimento simples. Não existe somente o guia de onda, pronto, eu tenho um guia de onda, está resolvido. Existem muitas, mas muitas variações e muitos modelos diferentes de guias de onda,
cada um funciona melhor para uma determinada situação, funciona melhor para um determinado tipo de driver, e você também precisa ter o conhecimento e a sabedoria para fazer uma boa escolha, tá? Lembrando, gente, que ninguém tem um conhecimento tão grande que vai acertar de primeira o driver tal com o alto-falante tal com o guia de onda tal. Para isso é feito muitos testes, é feito muitas experiências, então não é nem um pouco incomum a gente começar a fazer um projeto, escolher um determinado tipo de driver e no meio do projeto a gente decidir trocar porque ele não está servindo. A mesma coisa se aplica ao guia de onda, a mesma coisa ao alto-falante, a mesma coisa se aplica à caixa acústica também. Então, para finalizar essa sessão de drivers, né, a gente precisa escolher muito bem o guia de onda. E aí, acabou por aí? Escolhemos o alto-falante, escolhemos o driver, escolhemos o guia de onda, escolhemos a nossa caixa acústica. Está pronto o projeto? Será? Mas de jeito nenhum. A gente tem uma parte muito importante, uma parte fundamental, que muita gente pensa que é a única coisa que é importante dentro de um projeto de caixa acústica. Muitas pessoas acreditam que através do processamento eu posso salvar o meu sistema, eu posso fazer ele soar de um sistema muito ruim para um sistema muito bom. Quando que, na verdade, o processamento é uma das partes finais dentro de um projeto de uma caixa acústica. É como se fosse o acabamento, é como se fosse aquele último toque, aquele último detalhe que você vai dar ao seu sistema, tá? Se a gente for fazer uma comparação do processamento com uma gravação de uma música, tá? O alto-falante, a caixa acústica, vai ser a marca do instrumento que você vai utilizar, vai ser o microfone que você vai utilizar para gravar, vai ser o pré-amplificador, vai ser a técnica de microfonação, a sala que você vai utilizar para fazer essa gravação. E o processamento seria a mixagem, tá? Então, quanto melhor chega o produto para você, quanto melhor for a sua captação do seu microfone, do instrumento, a sala, o pré-amplificador, mais fácil e melhor vai ficar a sua mixagem. Aqui no processamento a gente pode fazer uma comparação com isso. Então, se eu tiver um alto-falante adequado, um driver adequado, uma caixa adequada, um guia de onda adequado, o meu processamento fica muito mais facilitado, porque o meu produto, a minha matéria bruta que eu vou processar, já chega muito pronta para mim. Então, eu vou fazer o mínimo possível de ajuste, eu vou utilizar o máximo da minha sonoridade original do meu projeto. Então, aqui dentro do processamento existem muitas coisas que a gente tem que levar em consideração, muitos fatores importantíssimos, que é os pontos de crossover, os tipos de filtros que vai ser utilizado dentro dos nossos cortes, tá? Dependendo do tipo de processador, a gente tem filtros mais avançados ou filtros mais simples, tá? A gente tem os tempos de delay para a gente fazer o ajuste de tempo, o ajuste de fase entre os transdutores, tá? É outra fase muito importante a ser definida dentro do processamento, tá? E os filtros, os equalizadores que se fizerem necessários para melhorar o desempenho de um projeto de caixa acústica, tá? Então a gente tem aqui filtros básicos sendo aplicados, tá? Dentro da seção de processamento, tá? Lembrando que o processamento é a parte final do projeto, tá? Seria aquele acabamento, seria o último toque, tá? Então, se a gente tem um projeto ruim, não pense que o processamento vai salvar esse projeto, que o processamento vai fazer com que a sua caixa fique boa, que a sua caixa soe bem. O seu conjunto tem que estar bem. E a gente já viu aqui que são muitas as características que a gente precisa levar em consideração, tá? E aí, acabou por aí? Terminando o processamento, tá tudo pronto? Infelizmente não, a gente ainda precisa levar em consideração a amplificação desse sistema, tá? Lembrando que um bom projeto, um bom sistema, ele tem uma caixa específica para um alto-falante específico, para um driver específico, para um guia de onda específico, com um processamento específico e com a amplificação, tá? Porque o dimensionamento de potência do seu projeto também é extremamente importante, tá? Você não pode colocar um amplificador muito forte e nem mesmo um amplificador muito fraco. Você precisa encontrar esse ponto ideal. E também a amplificação influencia direto no timbre do seu projeto.
Muitos aqui já devem ter experimentado utilizar vários sistemas em amplificações diferentes e vocês sabem que é muito perceptível essa diferença, tá? Então, a amplificação, ela é uma característica inerente ao projeto. Um projeto só vai funcionar corretamente dentro da amplificação que foi designada para ele. Se eu trocar a amplificação de um determinado sistema, eu vou ter uma modificação muito grande no meu som original, no meu projeto, no objetivo que eu quero, tá? Essa diferença pode vir para melhor ou pode vir para pior. O que eu estou dizendo aqui é que haverá uma diferença. Avaliar se ficou melhor ou se ficou pior já seria uma outra questão, já seria uma outra parte da discussão, tá? Definida a amplificação, o processamento, os transdutores e todo o resto que a gente falou até agora, a gente vai entrar para uma das partes finais aqui do projeto, tá? Que são as medições. Você precisa avaliar agora se seu projeto realmente ficou bom, você precisa colocar ele à prova, tá? A sua caixa está soando bem, aonde que ela está com falhas, aonde que ela está com deficiências, aonde que eu tenho buracos, quais são os pontos positivos do meu projeto, tá? As medições, elas são fundamentais na parte do processamento. Antes de eu pensar em processar o meu projeto, eu preciso saber de onde até onde cada peça, cada componente vai, cada transdutor está trabalhando, tá? E trabalhar com medições, gente, é uma coisa muito séria, é uma coisa muito precisa. A gente precisa ter bons equipamentos, a gente precisa ter boas ferramentas de medições. Isso inclui microfones, isso inclui uma boa placa de áudio, isso inclui um bom software de medição, isso inclui principalmente um bom e excelente conhecimento técnico sobre medições, tá? E fora isso, a gente tem que pensar que a gente precisa de um ambiente saudável, um ambiente tratado e um ambiente que ofereça condições da gente fazer medições sem interferências externas, tá? Que a gente possa nos assegurar que o som que está sendo medido realmente está vindo da caixa acústica e não de uma reflexão, e não de um ruído e de outra coisa que não seja proveniente do sistema. E para isso é utilizado salas com tratamentos acústicos especiais. Aqui no caso estou colocando uma foto de uma câmara anecoica, tá? Para quem não conhece, uma câmara anecoica é uma sala onde praticamente não se existe reflexões, é uma sala morta, é uma sala onde qualquer som que é emitido lá dentro, você vai ouvir esse som de maneira original, sem nenhuma interferência de nada externo, tá? Então temos mais fotos aqui de câmaras anecoicas, que é onde é feito esse tipo de trabalho, essa etapa final de todo o processo, tá? Um ambiente como esse é complexo de se fazer, é caríssimo de se fazer. Poucas são as marcas que dispõem de uma sala como essa para poder fazer as medições, tá? Realmente é um investimento muito grande, mas aqui você tem precisão, você se assegura de que aquilo que está sendo medido realmente é o que está sendo mostrado, é o que realmente está acontecendo, tá? A gente tem um exemplo aqui de uma câmara enorme com um carro aqui dentro, né? Eu coloquei só para ilustrar, para vocês terem uma ideia da importância disso, tá? Para que se coloca um carro aqui? Exatamente para analisar os níveis de ruídos emitidos por um automóvel e você ter uma precisão na hora de fazer um laudo, na hora de fazer uma documentação técnica sobre isso aqui, tá? Bom, basicamente é isso, tá? Depois que você cumprir todas essas etapas e você cumprir de maneira excelente, você conseguir um bom resultado em cada uma dessas etapas, em cada uma das escolhas, das decisões que você fez, você chegou sim a um bom projeto de uma caixa acústica, tá? Conforme vocês viram aqui, não é uma tarefa fácil, não é uma coisa simples de se fazer, tanto que se fosse, muita gente estaria fazendo caixas aí com excelente qualidade, tá? Cada um desses pontos aqui que foi falado abre margem para muito estudo, abre margem para muita discussão, abre margem para muitos vídeos que pode ser feito daqui para frente. Eu fiz uma explanação geral aqui para a gente ter uma ideia de como todo esse processo é feito, tá? E mesmo chegando a esse último ponto de medição, pode ser que alguma coisa aconteça que eu tenha que voltar alguns passos atrás e substituir um alto-falante, ou substituir um drive, ou um guia de onda, ou um amplificador,
ou fazer alterações no processamento, tá? E tudo isso leva muito tempo, leva muito estudo, leva muito trabalho, tá? Então, para vocês terem uma ideia, um projeto de caixa acústica pode levar assim, de 1 ano a 5 anos de trabalho, de estudo. Não é uma única pessoa que faz, são vários engenheiros envolvidos num projeto, cada um empenhado em uma determinada seção do projeto. São pessoas com muito conhecimento, são pessoas com muita experiência, com muita competência para conseguir desenvolver um projeto de bastante qualidade, tá? O vídeo ficou um pouco longo, também ficou bastante polêmico, vai gerar muitas dúvidas. Quem tiver alguma dúvida sobre qualquer um assunto que foi falado aqui, por favor, deixa uma pergunta aí embaixo, questiona, coloca a sua opinião, conta seu caso aí, para a gente chegar a um bom resultado. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre esse conceito do que é caixa acústica, da diferença da construção de caixas acústicas para a questão do alinhamento de sistemas. Eu queria pedir também que, se você gostou, que você desse um like aqui embaixo nesse vídeo. Isso dá força para o canal, isso fortalece. E eu queria pedir também para que você seguisse no Instagram, para que você se inscrevesse em nosso canal aqui, para que você curtisse a nossa página no Facebook e que você também acessasse o meu site. Lá logo de começo vai ter uma seção que é para você colocar o seu e-mail e para você ficar cadastrado na nossa mala direta, para a gente poder mandar informação de tudo que está rolando no mundo do áudio. Valeu, gente, um grande abraço e bons estudos. Então, galera, e para finalizar o vídeo aqui, eu vou falar rapidinho sobre alguns canais de grandes amigos, parceiros aí do áudio, que estão aí nessa missão de transmitir conhecimento para vocês, tá? O primeiro que eu vou falar é o nosso grande amigo Tito Menezes, o Tito, que é de Salvador, que ele tem um canal de áudio onde ele conta o dia a dia da estrada com muito humor, é muito divertido e tem muito conhecimento também, você aprende muita coisa. Todos eles estão aqui na descrição do vídeo aqui, basta descer um pouquinho aqui embaixo e clicar no link que você já vai cair direto para ver o material desses caras aí que são fodas. Valeu, galera!